Hoje o canal Especialista em Vendas está com o Antônio. Antônio que é vendedor. Antônio, há quanto tempo você trabalha com vendas? Oswaldo, para começo de conversa, eu trabalho com venda desde os 10 anos de idade. Desde os 10 anos de idade. Antônio, o que te motivou a seguir a carreira de venda? Como que você começou nessa área? Realmente, como que foi aí que surgiu essa questão da vendas na sua vida? Então, 10 anos de idade, eu trabalhava na feira, lá em Itaituba, né? Vendia espetinho na rua, e aos domingos eu vendia pimenta, cheiro verde. Era um feirante, né? 10 anos de idade. Você vendeu espetinho na rua, Espetinho na rua. Assim, pegava o 10 espetinho anos, para tinha vender? um carro, né? Tinha um carro lá de espetinho. Aí eu levava aquele carro nas quartas, era terça, quarta e sexta. A gente levava à noite, né, para as festas. Aí eu ficava lá na frente lá onde tinha festa, né, que eu era menor, não podia chegar muito perto. Aí eu chegava, colocava o carro na frente, assim, carrinho de espetinho, e ficava lá, vendendo espetinho. Ali foi a sua primeira experiência com vendas, é isso, A primeira Antônio? experiência com vendas. Foi vendendo espetinho e vendendo pimenta e cheiro verde na feira. Espetinho, pimenta e cheiro verde. E como que aconteceu a questão de você vir para dentro do comércio e realizar as suas primeiras vendas? Então, a primeira venda foi um acaso, né? Eu estava trabalhando numa empresa como montador de móveis. Aí, nesse período, nesse dia, os vendedores saíram para o almoço e o gerente foi lá no depósito, falou assim: Antônio, estou precisando de você lá na frente. A loja está cheia de clientes, os vendedores saíram para o almoço e eu não tenho ninguém para atender. Preciso que você vá lá pelo menos recepcionar os clientes. Aí eu peguei e saí do depósito e fui lá recepcionar, com aquela insegurança, aquele medo, que minhas pernas tremiam na hora ali, o medo. O que eu vou falar para o cliente? Se o cliente me perguntar algo, o que eu vou responder? O que eu vou dizer para ele? Eu não sei vender. Na minha cabeça, eu não sabia vender. Mesmo tendo aquela experiência, vendendo espetinho, vendendo pimenta, para mim, eu só sabia vender aquilo. Guarda-roupa, geladeira, cama, essas coisas, eu não sabia. Então, eu fiquei muito inseguro. Aí o cliente entrou, atendi o cliente, falou assim: eu quero comprar um guarda-roupa. Aí eu levei ele até a seção de guarda-roupas e fiquei: meu Deus, e agora? O que eu faço? O que eu falo para ele? Aí o cliente começou a falar do dia a dia dele, como é que estavam as coisas e tal. E eu parado olhando para ele assim, só fingindo que estava entendendo tudo, mas na verdade eu estava preocupado com qual era a resposta que eu ia passar. O que você ia falar se ele tivesse uma pergunta? Se ele fizesse uma pergunta. Aí eu fiquei parado olhando pro cliente, o cliente falando, até que ele falou: eu vou levar esse guarda-roupa. Aí eu peguei, direcionei ele até o caixa lá e ele fechou. Essa foi a minha primeira venda finalizada já como carteira assinada. Essa foi a sua primeira experiência de vendas com carteira assinada dentro de um comércio assim, onde vendia móveis, é vendia isso? Móveis, exatamente. Só que daí tem um detalhe curioso, um detalhe interessante, após essa experiência aí. Só que vendas não estavam nos meus planos. Vendas não estavam nos seus planos? Não estavam nos meus planos, porque na minha cabeça eu não sabia vender. Na minha cabeça eu seria a última pessoa da face da terra que seria considerado um vendedor, porque eu era muito tímido. Peraí, Antônio, então você dizendo que você não se considerava um vendedor? Não me considerava um vendedor. Sabe por quê? Por causa daquele mito que as pessoas falam que para ser um bom vendedor você tem que falar muito. E eu era um rapaz muito tímido. Eu não era um cara comunicador, não sabia falar. Eu falei assim: eu não vou, venda não é para mim. Eu não sei falar. As pessoas falam que para ser vendedor você tem que falar muito, então não é para mim. Então você considerava que pelo fato de você ser uma pessoa mais introspectiva, automaticamente você não seria um bom vendedor? Eu não seria um bom vendedor. Aí o que aconteceu? Eu levei o currículo, o gerente lá na época, o Francisco Evaldo, né, me chamou para entrevista, falou assim: ó, eu vi teu currículo aqui, mas eu tenho várias vagas, né, qual delas você se interessaria para poder entrar na loja? Aí eu peguei e falei para ele: você me coloca em qualquer função, menos vendas. Qualquer função, menos vendas, porque eu sou muito ruim de venda. Eu usei essas palavras para ele. Falei: não me coloque em venda, porque eu sou muito ruim de venda. Ele até deu risada na hora lá. Aí ele pegou e me colocou como estoquista, só que ele foi um cara que ele viu potencial em mim. O Evaldo falou assim: ó, tu tem que ser vendedor. Tem postura, disse que não sabe falar, mas tu sabe sim se expressar, tu tem que ser vendedor. Aí direto tinha treinamentos lá com os vendedores, né? Aí ele botava eu participar dos treinamentos. Eu
observava como é que ele ensinava os vendedores e tudo, eu sendo estoquista. Aí ele sempre falava, tu tem que ser vendedor, tu tem que vir para venda. Ele me incentivou a seguir carreira na venda. Ou seja, mesmo sendo estoquista, você participava dos treinamentos de vendas, também. E eu observava como que ele atendia, como que ele ensinava os vendedores. Aí eu peguei e comecei a me espelhar na forma que ele fazia acontecer. Tanto é que as vendas, a forma quando eu estou negociando, eu ainda adoto um pouco do jeito dele de negociar. E como que foi essa transição de estoquista para vendedor? Foi um determinado período assim na minha vida que eu falei assim, cara, eu preciso ganhar mais. Eu estou fazendo faculdade, né? Nesse tempo eu iniciei minha faculdade de administração. Eu assim, eu preciso ganhar mais para poder pagar essa faculdade aqui. E o salário de estoquista não está dando. Aí eu via que os vendedores ganhavam bem. Eu falei assim, cara, eu vou seguir o conselho do Evaldo. Eu vou para as vendas. Então o vendedor ele tem que saber ouvir o seu cliente para entender a necessidade que o cliente tem, o que levou o cliente a ir até a loja, procurar aquele determinado produto. Então ele tem que ser um bom ouvinte. É um mito que muita gente falava antes, né? Falava assim, ó, se você fala demais, você vai ser um vendedor. É um mito. Porque o vendedor que fala muito, ele não vende. Ele acaba confundindo a mente do cliente. O vendedor, ele tem o momento certo para ele falar, só que ele tem que passar a maior parte do tempo ouvindo. Ele pergunta, o cliente responde, e ele vai ouvir. Esse, né, na vida do vendedor, a cada 10 clientes, né, você vai fechar ali com 1 ou 2, né, então 8 ou 9 ali vai ser um não que você vai ouvir. Mas o não você tem que usar como um aprendizado. Sempre quando eu finalizo meus atendimentos que eu não consigo vender, eu refaço, eu faço uma simulação, eu vou na frente do espelho, ou eu anoto às vezes, eu faço uma simulação de como que foi aquele atendimento. Por que aquele cliente não comprou? Aí eu escrevo, o cliente não comprou por causa disso e disso e isso. Então, na próxima situação que tiver dessa forma, eu vou usar esse argumento, eu vou por esse caminho. Então, eu uso o não como aprendizado. Então, você anota ali como que foi o enredo da venda. Como que foi o enredo, como que foi minha abordagem, como que foi minha explicação, o que o cliente não conseguiu compreender, porque ele não fechou, algum motivo teve. Você usa isso para aprimorar o seu próximo atendimento. Exatamente, aprimorar meu próximo atendimento. Ó, isso para mim é novo, hein? Você anotar o seu atendimento, rever onde você errou, para que você possa aprimorar isso. Exatamente. Legal, Antônio. Antônio, como você se mantém atualizado sobre as tendências do mercado e os produtos que você vende? Você vende moto, nós estamos aqui. Sim. Realmente dessas motos é porque é o que você vende. Exatamente. O vendedor, além dele ter que conhecer sobre pessoas, para ele ser um bom vendedor, ele também tem que conhecer sobre o produto. Não adianta ele ter uma boa comunicação, ele saber conversar com o cliente, só que na hora que chegar na parte da venda mesmo, ele falar do produto, ele se perder, ou passar uma informação errada. Então, assim, eu sempre procuro me atualizar. Se eu vendo moto, eu tenho que me atualizar. Toda vez que a Honda lança uma moto, eu tenho que ver o que essa moto tem de diferente, quantas unidades, o que ela está fazendo de diferente da versão antiga. Então, eu procuro estar sempre me atualizando na página, para eu poder conhecer meu produto, para quando o cliente chegar, eu saber exatamente o que eu tenho que... Ou seja, o vendedor tem que estudar muito, Antônio. Tem que estudar. É um estudo, um aprendizado constante. Ele não pode achar que sabe tudo. Cada ano lança uma moto sempre nova. Lança. Todo ano tem um lançamento novo. E você tem que estar por dentro. Porque quando o cliente chegar, às vezes a maioria dos nossos clientes hoje, eles sabem mais do produto do que o próprio vendedor. O cliente hoje não tá bobo mais não. Então, se o vendedor falar uma besteira ali, falar mentira, o cliente vai saber. Ele já puxa ali na internet. Ele já puxa pela internet, pesquisa o produto, ele já sabe exatamente o que a moto faz. Então, o vendedor, ele tem que estar atualizado, que é para quando chegar o cliente, ele saber falar a verdade ali. Senão, corre o risco de perder a venda. Ele tem o risco de perder a venda. Muito bom. Porque o cliente ele pode se sentir inseguro. É isso, se sente inseguro. E ele está investindo um dinheiro ali, vamos colocar assim, 20 mil reais, o cara vai comprar uma moto, 20 mil reais, vamos colocar um preço aí, mais ou menos 20 mil, o cara vai falar assim, poxa, eu estou colocando 20 mil reais, né, e esse vendedor não sabe nem falar do produto. Exatamente. 20 mil reais tem que passar credibilidade. Tem que passar credibilidade. Então você tem que conhecer do seu produto. Ok, então estudar o produto é uma dica que o Antônio está dando aqui para nós. O vendedor precisa estudar. Ô Antônio,
Você poderia compartilhar conosco aqui uma técnica de vendas que você considera particularmente eficaz? Algo que você usa, que você costuma usar nas suas abordagens? Você fala assim, Oswaldo, normalmente eu uso esse modelo de abordagem e na maioria das vezes, falou de cada 10, 2 ou 3, é isso? Quando eu uso essa abordagem, a minha eficiência aumenta. Então, a questão assim de uma técnica, ela varia bastante, né? Mas uma coisa que eu sempre uso nos meus atendimentos é perguntas. O cliente chega assim, quanto que está essa moto? Por exemplo, chega ali, quanto que está aquela Bros? A maioria dos vendedores no automático já chega e fala, ela custa 30 mil, ela custa 25 mil, ela custa 15 mil. O cara já chega metendo preço. Eu já faço diferente. Eu sei que eu trabalho com vendas de consórcio, financiamento e à vista. Eu não sei qual é a forma que o meu cliente vai pagar essa moto. Então, a primeira coisa que eu faço é eu pergunto, qual é a forma de pagamento? Como você pretende adquirir essa moto? Antes de eu passar o preço. Eu pergunto, como você pretende adquirir essa moto? Aí eu deixo o cliente falar, não, eu quero dessa forma. Aí eu vou fazendo outra pergunta. Se ele responder que é parcelado. Qual é o valor de parcela que o senhor se encaixa no seu orçamento? Aí o cliente vai falar. Então, antes de falar o preço, você tem que fazer a pergunta para o cliente como que ele vai adquirir aquele produto. O interessante aqui, a moral da história aqui é você colocar o cliente para interagir com você. Você faz a pergunta e ele responde. Não é só passar o valor. Não é só chegar e descarregar a informação em cima dele. Você vai fazer ele interagir. Porque essa interação faz com que quebre aquele gelo. O cliente já chega ali meio ansioso. Aí se você chegar mesmo, já só falando em preço para ele, a chance de você perder a venda é de 90%. Então você tem que fazer o cliente interagir. É o que você vem dizendo para nós. O vendedor precisa conhecer o produto e não somente tratar valores, mas perguntar e entender as necessidades do cliente. Exatamente. Muito bem. Antônio, qual conselho você daria? Porque tem, às vezes, quem está nos assistindo agora é um vendedor que está começando agora no ramo. Qual conselho você daria para alguém que está começando agora na área de vendas? De repente é um vendedor de motos também que está começando agora. Que conselhos você daria? A área da venda é uma área muito desafiadora, né? Então, como a gente já havia falado antes, o não, ele faz parte da vida do vendedor. Então, para o vendedor que está iniciando agora, o conselho que eu dou tem que ter perseverança. Tem que ter perseverança porque todos os dias você vai encontrar um cliente que não vai fechar com você. Eu, na minha área, eu já passei semanas sem vender. E aquilo dali eu sei que para um vendedor passar uma semana sem vender, já baixa aquele desânimo, aquela frieza, o atendimento dele já fica mais frio, já fica um atendimento mais desmotivado. E na venda, se você não tiver motivação, você não consegue também vender. A venda, você passa a emoção para o cliente. Se o cliente chegar aqui empolgado, tal, vai querer comprar uma moto, ele se depara com um vendedor para baixo, aquela negatividade do vendedor vai acabar atrapalhando a venda dele. O cliente vai se sentir desconfortável e ele vai embora. Ou seja, o vendedor tem que estar empolgado. Tem que estar empolgado. O vendedor tem que estar empolgado, sempre pensamento positivo. Se essa venda aqui não deu certo, mas a próxima vai dar certo. Ele tem que estar sempre com aquele pensamento positivo. Vendedor triste não vende. Vendedor triste não vende. O vendedor tem que estar empolgado, tem que estar alegre, tem que passar tem que passar, digamos assim, essa alegria pro cliente, senão o cliente chega, o vendedor está triste. Mas como ficar empolgado uma semana sem vender? Uma semana sem vender. Gente, isso aí tem que ser realmente vendedor com muita resiliência. Isso, resiliência. Então a palavra certa seria resiliência. Resiliência. Uma semana sem vender. Uma semana sem vender. E olha que você trabalha com muita prospecção, é isso, né? Prospecção. Trabalho com prospecção. Eu digo que o ramo de venda de moto ele se torna um pouco diferente, né, das outras áreas de vendas, ou da maioria pelo menos, porque vamos colocar aqui um exemplo. Você vai trabalhar vendendo móveis. O cliente sai de casa e fala assim, eu vou comprar um guarda-roupa. Ele já sai de casa sabendo o que ele quer. O trabalho que o vendedor vai ter ali é de convencer ele a levar, se vai ser um guarda-roupa de porta de correr, porta de abrir, o marrom, o branco. O trabalho do vendedor vai ser mais aquele. O cliente já sabe exatamente o que ele quer. Já saiu de casa com aquele planejamento. Agora, a área de prospecção de cliente, né, que é a venda de motos,
O cliente, às vezes, ele precisa da moto, só que ele não sabe, ele não quer comprar aquela moto naquele momento. Então, o vendedor de motos, ele tem que ir atrás do cliente, fazer a prospecção. Depois que ele convence o cliente a comprar, ele tem que fazer o outro trâmite ali, que é de passar a ficha do cliente, ou de fazer com que a administradora aprove o cadastro do cliente para ele poder comprar a moto. Então, aí já se torna um pouco mais complicado. É prospecção e depois a venda. Muito bom. É uma venda um pouco mais complexa. É um pouco mais complexa. Ok. Antônio, qual foi o maior erro que você, como vendedor, olha só, gente, qual foi o maior erro que você, como vendedor, cometeu na sua carreira? O maior erro foi a questão da mentira. O vendedor... Peraí, mentira? Mentira. Vendedor que está iniciando, não cometa esse erro. O vendedor não mente. Não cometa esse erro. Vendedor não pode mentir. Vendedor não pode mentir. Então, o erro que eu cometi, uma situação que teve, né, eu prometi um prazo de entrega, né, que eu não pude cumprir. Só que, assim, dentro das normas, dentro do que a gente trabalha no nosso dia a dia, a gente tem um determinado prazo que a gente pode passar para o cliente. E é um prazo que realmente chega a moto. Só que, para poder fechar aquela venda, eu prometi um prazo abaixo do que eu conseguiria cumprir. Eu sabia que eu não ia conseguir cumprir aquele prazo. Só que daí, para fechar aquela venda ali no desespero, eu fui lá e prometi o prazo errado. Aquela venda ali me deu tanta dor de cabeça que eu preferia não ter finalizado ela. Porque venceu o prazo que eu passei, o cliente não pegou o produto, o cliente foi lá, me esculhambou. Eu dei razão pro cliente, falei, cara, esse cliente aí, ele tá fazendo isso, só que ele tá na razão dele. Porque eu prometi o prazo e não cumpri. Então, assim, o vendedor ele não precisa mentir. Se você usar o argumento certo, se você iniciar o teu atendimento com qualidade, criar um relacionamento ali com o cliente na hora da venda, o prazo que você passar, ele vai aceitar. O preço que você passar, ele vai aceitar. Desde que o teu atendimento, a tua abordagem, seja de qualidade. Então, você não precisa mentir. Ou seja, é interessante, então, o vendedor, se ele quer construir uma carreira com credibilidade, não pode mentir para o cliente. Não pode, porque assim, a venda, o teu cliente, ele às vezes ele vai comprar só uma vez. Só que ele tem um amigo, ele tem um vizinho, ele tem um parente que vai precisar do produto também. Se você mentir para ele, se você barrelar com ele ali, ele não vai te indicar. Ou seja, tem as indicações que ele pode trazer para você. Um cliente, ele pode trazer até 10, 20, 30 clientes para você, através de um cliente. Então, você tem que caprichar no teu atendimento. Muito bom. Então, você vendedor, é muito interessante, que nem nós estamos conversando aqui, não mentir. Prometa aquilo que você consegue cumprir. É isso, Antônio? É isso. Muito bom. Antônio, como você equilibra essa busca por novos clientes com a manutenção da carteira? Porque ali existe, tanto você tem que prospectar, como também manter aquela sua carteira ativa. Sim. Os clientes já conquistados. Ó, a gente tem que manter aquele equilíbrio, porque diário você tem que ir atrás do cliente. Todos os dias você tem que estar buscando novos clientes ali para alimentar a sua carteira. Porém, você não pode esquecer aqueles clientes que já entraram em contato com você. No ramo de motos, às vezes o cliente vai lá, passa uma ficha, nega, aí você, a maioria das vezes, você esquece aquele cliente. Você não pode fazer isso. Você tem que estar sempre interagindo. Salva o contato do cliente. Quando ele postar alguma coisa sobre o dia a dia, sobre o trabalho, você vai lá e curte. Vai lá e comenta. Dá uns parabéns quando ele conquistar, comprar alguma coisa, você vai lá e comenta. O cliente ele tem que entender que você se preocupa com o dia a dia dele. Você não está ali só para tirar o dinheiro dele. Porque para o cliente, eu já tive experiências assim dessa forma, para o cliente, o vendedor, ele se torna um amigo. Você vendeu um produto para o cliente, você passou ali na rua, o cliente ele vai lembrar de você. Às vezes você não lembra dele, porque é muita gente sendo atendida. Só que o cliente ele vai lembrar de você. Eu já tive clientes que já me chamou para churrasco. Já me convidou para churrasco. Falou assim, não, gostei do teu atendimento, vem aqui em casa, fazer um churrasco. Você conseguiu construir um relacionamento com o seu cliente. E detalhe, ele não fechou a venda com ele, por causa que o nome dele não passou. Não fechou a venda, não fechou mesmo a venda. Assim... Mas mesmo assim, tudo que eu postava, ele ia lá e comentava e curtia. Aí ele postava, eu comentava e curtia também. Aí foi criando aquele relacionamento. Esse cliente ele não conseguiu comprar por causa que não passou a ficha, mas ele me indicou os amigos dele. Ou seja, construção de relacionamento. É importante você desenvolver isso com o seu cliente para que você possa não somente pensar no momento, mas talvez você não vendeu naquele momento, mas você pode vender depois. É isso, Antônio? Exatamente. É isso mesmo. Muito bem.
Hoje eu conversei com o Antônio aqui no canal, especialista em vendas. Antônio, suas considerações finais para esse amigo vendedor que está nos assistindo nesse momento. Oswaldo, minhas considerações finais, quero agradecer, né, por essa oportunidade de contar a minha história. Eu espero que quem vai ver esse vídeo puder absorver alguma coisa do que eu falei aqui, puder ter como inspiração, né, como a história aí de como eu iniciei nas vendas. Então eu agradeço por estar expondo isso aqui e espero de alguma forma poder ajudar quem estiver assistindo esse vídeo na sua carreira de vendas. E eu quero, Antônio, aqui deixar para você esse presente aqui do especialista em vendas. Tá bom, Antônio? Para você levar e guardar lá no cantinho especial no seu quarto, para você ter lembrança aqui do nosso canal. Especialista em vendas. Tá bom? Muito obrigado, Oswaldo.